Afaste toda influência negativa, olho grande, trabalhos e feitiços São Bento, São Jorge e São Miguel. Antes de começar esta oração, respire fundo. Acalme o coração. E permita que este momento seja apenas seu e de Deus. Hoje você vai rezar uma oração poderosa com São Bento, São Miguel Arcanjo e São Jorge, pedindo proteção espiritual, afastamento de influências negativas e paz verdadeira. Se algo anda pesado, se pensamentos insistentes têm surgido, ou se o ambiente ao seu redor não parece bem, permaneça até o final desta oração. Não é por acaso que você chegou até aqui. Feche os olhos se puder, coloque sua intenção diante de Deus e reze com fé. Esta oração começa agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Bento, guardião da fé firme e do discernimento que vem do alto, aproxima esta mulher do olhar atento de Deus neste momento em que o coração busca abrigo espiritual. Que a presença santa que acompanha seu nome esteja ao redor desta vida como sinal visível da proteção divina, não como imposição, mas como testemunho silencioso de que o bem permanece de pé mesmo quando é observado com intenção contrária. Que toda a carga lançada por pensamentos escuros, por desejos escondidos, por invejas cultivadas em silêncio, encontre diante de si o limite estabelecido pelo céu e retorne ao ponto de origem não como vingança, mas como aprendizado, para que quem desejou o mal compreenda que nenhum olhar pesado passa despercebido aos olhos de Deus. São Jorge, defensor da justiça e da verdade, caminha ao lado desta mulher e sustenta seus passos com clareza espiritual. Que cada tentativa de desestabilizar sua paz seja transformada em sinal de consciência para quem observa sua vida com ressentimento. Que o mal-intencionado veja refletido aquilo que tentou lançar, não para sofrer, mas para reconhecer o erro e abandonar a prática de desejar queda, escassez ou tristeza a quem apenas segue vivendo com dignidade. Que o silêncio desta mulher seja mais alto que qualquer palavra mal colocada, e que sua permanência no bem seja a resposta mais clara que existe. São Miguel Arcanjo, defensor do equilíbrio entre justiça e misericórdia, esteja presente neste clamor que sobe ao céu sem alarde. Que a espada espiritual que representa a verdade não seja usada para ferir, mas para delimitar o que não pode ultrapassar o espaço desta vida. Que todo mau olhar, toda intenção distorcida, toda vontade de prejudicar, encontre o reflexo do próprio conteúdo e desperte arrependimento, consciência e limite. Que nada que venha carregado de desejo negativo encontre abrigo, passagem ou permanência. Diante de Deus, esta mulher se coloca com sinceridade, sem máscaras e sem medo. Ela não deseja a queda de ninguém, não deseja punição, não deseja dor alheia. Deseja apenas viver sob a justiça divina, onde cada ação encontra a resposta adequada e cada pensamento retorna ao seu autor como lição. Que o céu observe aqueles que insistem em desejar o mal e permita que compreendam, por meio da própria consciência, que o caminho do dano nunca traz paz. Que a casa desta mulher seja guardada espiritualmente, que seu descanso seja tranquilo, que sua mente permaneça clara e que sua vida siga protegida de interferências maliciosas. Que toda tentativa de interferir em seus caminhos seja interrompida antes mesmo de se aproximar. Que o mal-intencionado sinta, no íntimo, o peso do próprio desejo retornando como reflexão e entendimento, jamais como castigo cego, mas como oportunidade de mudança. Que São Bento reafirme diariamente que nada contrário à luz divina permanece. Que São Jorge recorde que a verdade sempre se sustenta. Que São Miguel mantenha o equilíbrio espiritual diante de qualquer ataque invisível. E que Deus, em sua sabedoria perfeita, conduza tudo de maneira justa, mostrando a cada um que não se deve lançar sombras sobre a vida alheia, pois toda sombra retorna a quem a projeta. Assim, esta mulher segue confiante, protegida,
consciente de que nenhuma intenção negativa é maior que a justiça divina, e de que o bem, mesmo em silêncio, sempre prevalece. São Bento, guardião do discernimento espiritual e da vigilância silenciosa, apresenta diante de Deus esta mulher que busca proteção verdadeira contra todo o mal que foi pensado, planejado ou encomendado contra sua vida. Que toda ação oculta, todo ritual feito às escondidas, toda intenção que tenha sido direcionada para prejudicar, atrasar ou desestabilizar, seja interrompida pela justiça divina antes mesmo de produzir qualquer efeito. Que nada do que foi levantado em segredo encontre permanência, sustentação ou continuidade, pois a luz de Deus não permite que obras contrárias prosperem quando são expostas ao seu olhar. São Jorge, símbolo da retidão e da fidelidade ao bem, acompanha espiritualmente esta mulher e mantém seu caminho protegido contra qualquer ataque invisível. Que toda tentativa de interferência espiritual feita por mãos humanas com intenção sombria seja quebrada na origem, perdendo sentido, poder e continuidade. Que nada que tenha sido direcionado com malícia consiga tocar sua vida, seu corpo, sua mente, seu descanso ou sua casa. Que aquilo que foi feito para causar desequilíbrio seja neutralizado pela ordem divina que governa tudo. São Miguel Arcanjo, defensor do que é justo diante do trono de Deus, esteja presente neste momento com autoridade espiritual. Que toda ação contrária ao bem seja interrompida, que toda palavra dita em rituais, toda intenção colocada em objetos, símbolos ou práticas obscuras, seja anulada pelo comando divino que não permite injustiça. Que nenhuma influência negativa tenha acesso a esta mulher, pois sua vida está sob o cuidado do céu, não por mérito humano, mas pela misericórdia que Deus oferece aos que confiam. Diante de Deus, esta mulher permanece firme em espírito, consciente de que não carrega desejo de vingança, nem desejo de retorno de dor a quem praticou o mal. O que se apresenta é o pedido por proteção legítima, por encerramento definitivo de qualquer obra espiritual negativa e por segurança plena contra toda ação futura que tente se levantar contra sua existência. Que Deus observe tudo o que foi feito contra ela, mesmo aquilo que jamais foi verbalizado, e coloque fim a toda intenção maligna de maneira justa e soberana. Que toda energia contrária enviada por inveja, ressentimento ou ódio perca totalmente o efeito. Que tudo o que foi preparado para causar confusão, atraso, cansaço excessivo ou perturbação seja desativado pela autoridade divina. Que não reste vestígio espiritual, ligação ou influência persistente. Que esta mulher permaneça protegida em todos os ambientes por onde passa, durante o dia e durante a noite, em pensamento, em silêncio e em repouso. Que São Bento recorde diariamente que nada oculto prevalece diante de Deus. Que São Jorge sustente a verdade mesmo quando ninguém vê. Que São Miguel mantenha a ordem espiritual estabelecida pelo céu, impedindo qualquer tentativa de invasão invisível. Que o mal não encontre passagem, nem continuidade, nem abrigo. Que tudo o que foi levantado com intenção contrária seja encerrado de maneira definitiva, sem retorno, sem repetição, sem impacto. Que Deus, em sua sabedoria perfeita, coloque limites claros entre esta mulher e qualquer pessoa que tente prejudicá-la por meios espirituais ou emocionais. Que os pensamentos negativos lançados contra ela não encontrem alvo. Que o silêncio dela seja protegido. Que sua vida siga segura, clara e resguardada, sem interferências externas. Que esta mulher permaneça sob a vigilância constante do céu, com o espírito protegido, a mente tranquila e o coração em paz. Que nenhum trabalho espiritual contrário tenha efeito hoje ou em qualquer outro tempo. Que tudo o que foi feito no oculto seja encerrado pela justiça divina, e que somente o bem autorizado por Deus tenha espaço em sua vida. São Bento, sentinela do discernimento espiritual e da fidelidade silenciosa a Deus,
coloca diante do Altíssimo a vida desta mulher que busca amparo contra tudo aquilo que foi direcionado a ela com intenção destrutiva. Que todo o poder maligno acionado contra sua existência, toda carga obscura enviada por inveja, ódio ou ressentimento, encontre imediatamente o limite estabelecido pela justiça divina. Que nada que circule ao redor dela com o objetivo de causar perturbação, atraso ou desgaste permaneça próximo. Que tudo isso seja obrigado a retornar ao ponto de origem, não como castigo cego, mas como lição clara para quem insistiu em desejar o mal. São Jorge, defensor da verdade que não se corrompe, acompanha esta mulher sob o olhar atento de Deus e mantém sua vida preservada de interferências invisíveis. Que todo intento destrutivo colocado em movimento a mando de seu pior inimigo seja interrompido e redirecionado para quem o iniciou, para que esse coração endurecido seja confrontado pela própria consciência. Que ele compreenda, por meio da consequência justa, que nenhum caminho sustentado pelo dano gera paz ou benefício duradouro. Que a verdade se apresente a ele sem ruído, sem desculpas, sem disfarces. São Miguel Arcanjo, guardião do equilíbrio espiritual e da ordem celestial, esteja presente neste momento com autoridade divina. Que toda ação maligna circulando ao redor desta mulher seja imediatamente contida. Que nenhuma intenção contrária ao bem encontre acesso à sua mente, ao seu descanso, à sua casa ou aos seus caminhos. Que tudo aquilo que foi lançado com desejo destrutivo dê meia volta sob o comando do céu e alcance aquele que o originou, não para destruí-lo, mas para despertá-lo da ilusão de que o mal pode ser praticado sem retorno. Diante de Deus, esta mulher se mantém firme em espírito, sem desejo de vingança, sem prazer na dor alheia, sem intenção de prejudicar quem quer que seja. O que se apresenta é a busca por justiça verdadeira, aquela que ensina, corrige e estabelece limites claros. Que Deus observe cada pensamento oculto, cada palavra dita em segredo, cada intenção alimentada contra esta vida, e conduza tudo com sabedoria perfeita. Que o inimigo que insistiu em agir contra ela seja alcançado pela própria ação, entendendo que não se deve levantar nada contra ninguém. Que todo o poder maligno ativo ao redor desta mulher seja impedido de agir. Que nenhuma influência destrutiva permaneça próxima. Que o ambiente espiritual ao redor dela seja mantido sob vigilância constante do céu. Que tudo o que tentou se aproximar para causar confusão ou medo seja afastado antes mesmo de tocar sua realidade. Que o silêncio dela permaneça protegido. Que seus pensamentos permaneçam claros. Que seu descanso seja preservado. Que São Bento reafirme que nada oculto prevalece diante de Deus. Que São Jorge sustente a verdade mesmo quando ela não é reconhecida de imediato. Que São Miguel mantenha o limite espiritual estabelecido pelo Altíssimo, impedindo qualquer tentativa de invasão invisível. Que o mal não circule livremente. Que não exista repetição de ataques. Que não exista insistência bem-sucedida. Que aquele que tentou prejudicar esta mulher seja confrontado pela própria consciência, entendendo que desejar o mal gera retorno inevitável. Que ele aprenda que não se constrói nada sólido a partir da destruição alheia. Que Deus conduza esse entendimento com justiça, sem excessos, sem omissões. Assim, esta mulher permanece resguardada sob o cuidado divino, segura de que nenhum poder maligno é maior que a ordem estabelecida pelo céu. Que tudo o que foi lançado contra ela retorne à origem como aprendizado, e que apenas o bem autorizado por Deus tenha espaço em sua vida agora e sempre. São Bento, guardião do silêncio interior e da vigilância espiritual, apresenta diante de Deus a vida desta mulher que busca permanecer livre de tudo aquilo que interfere de maneira negativa em sua existência. Que qualquer influência que não venha do bem seja mantida distante, sem acesso, sem permanência e sem repetição. Que pensamentos carregados de peso,
sentimentos induzidos por ambientes ou pessoas, e qualquer interferência invisível que tente confundir, desestabilizar ou enfraquecer sua paz seja afastada pela autoridade divina que governa todas as coisas. São Miguel Arcanjo, defensor da ordem estabelecida pelo céu, esteja presente junto desta mulher para manter limpo o espaço espiritual em que ela vive. Que nada que traga inquietação sem motivo, tristeza sem causa clara ou cansaço sem razão encontre lugar em sua vida. Que toda influência negativa que se aproxime seja imediatamente impedida de permanecer, não por confronto humano, mas pela presença soberana de Deus que estabelece limites claros entre o que edifica e o que prejudica. São Jorge, símbolo da fidelidade ao bem e da verdade mantida mesmo em silêncio, acompanhe esta mulher em cada situação cotidiana. Que toda carga emocional indevida, toda palavra mal intencionada, toda energia vinda de inveja ou ressentimento seja mantida distante. Que nenhuma influência externa tenha autoridade para interferir em seus pensamentos, em suas decisões ou em sua tranquilidade. Que sua vida siga protegida de interferências que não tenham origem no amor e na justiça divina. Diante de Deus, esta mulher se apresenta com sinceridade e confiança. Não há desejo de confronto, não há desejo de retorno negativo, não há intenção de alimentar conflitos. O que existe é a busca por clareza interior, por estabilidade emocional e por proteção espiritual verdadeira. Que Deus observe tudo o que se aproxima desta vida e permita apenas aquilo que contribui para o bem, afastando qualquer influência que carregue confusão, medo ou desânimo. Que ambientes carregados de negatividade não exerçam domínio sobre esta mulher. Que relações marcadas por desequilíbrio emocional não consigam interferir em sua paz. Que pensamentos repetitivos que não trazem benefícios sejam interrompidos antes de se fixarem. Que nada que cause inquietação desnecessária encontre espaço. Que o silêncio interior seja preservado. Que a mente permaneça clara. Que o descanso seja respeitado. Que São Bento reafirme diariamente que nada contrário ao bem permanece diante de Deus. Que São Miguel mantenha vigilância constante sobre tudo o que tenta se aproximar de maneira invisível. Que São Jorge sustente a verdade em cada decisão tomada por esta mulher, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando não há palavras. Que toda influência negativa seja afastada com suavidade e autoridade divina. Que não exista insistência, nem retorno, nem repetição. Que tudo o que não contribui para uma vida equilibrada seja mantido distante. Que apenas sentimentos legítimos, pensamentos claros e intenções verdadeiras tenham espaço. Que o coração permaneça tranquilo. Que a mente permaneça estável. Que Deus conduza esta proteção de maneira constante, não apenas em momentos difíceis, mas também nos dias comuns. Que esta mulher caminhe segura, sem peso desnecessário, sem interferências externas, sem ruídos internos causados por influências alheias. Que sua vida siga preservada de tudo aquilo que tenta desorganizar, confundir ou entristecer sem motivo justo. Que o cuidado divino esteja presente em sua casa, em seu trabalho, em seus relacionamentos e em seus momentos de silêncio. Que nada que venha carregado de negatividade encontre abrigo. Que tudo o que se aproxima seja filtrado pela justiça e pela sabedoria de Deus. Que apenas o que vem do bem tenha acesso. Assim, com a intercessão de São Bento, São Miguel Arcanjo e São Jorge, esta mulher permanece protegida, amparada e resguardada sob o olhar atento de Deus. Que as influências negativas permaneçam distantes hoje e sempre, e que a paz verdadeira se mantenha constante em sua vida. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.